Olá, viva, bem-vindo ao Justa Causa. Os poderes do Banco de Portugal têm estado no centro das atenções. O regulador tem os poderes suficientes para atuar quando há indícios de irregularidades. Certo é que o Diário da República prevê que o supervisor tenha mais poderes. Vai passar a suspender a autorização para o exercício de funções pelo período de tempo necessário os membros de órgãos de administração ou fiscalização dos bancos que não sejam idóneos nas funções. BPP, BES e BPN. Se o Banco de Portugal tivesse mais poderes, teria conseguido mudar o curso da história? É uma pergunta que fica para já sem resposta. Certo é que já há alterações. Daqui a algumas semanas, o supervisor bancário terá mais poderes. A alteração já está no Diário da República e diz que dentro de 30 dias o Banco de Portugal vai passar a suspender a autorização para o exercício de funções pelo período de tempo necessário aos membros de órgãos de administração ou fiscalização dos bancos que não sejam idóneos nas funções. E é precisamente dentro de um mês que entram em vigor também mudanças ao regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras. Numa altura em que ainda se faz um rescaldo do BES, estas alterações na lei estabelecem ainda deveres de comunicação por parte dos bancos. Por exemplo, de acontecimentos que ponham em causa exatamente a idoneidade concedida. Mas há mais mudanças. Passam a existir critérios mais exigentes nas competências e qualificações dos elementos não executivos da gestão dos bancos. É meu convidado António Raposo Subtil, advogado. Olá, viva, doutor. Obrigada por ter vindo. Que poderes são estes que o Banco de Portugal vai ter? Bom, estes poderes são poderes reforçados, é um facto. Poderes, eu diria, afinados, na medida em que é preciso enquadrar estes novos poderes de supervisão, sobretudo prudencial, no contexto daquilo que se chama o mecanismo único de supervisão ou intervenção do Banco Central Europeu. E, neste sentido, este diploma, o Decreto-Lei 157 de 2014, 24 de outubro, vem fazer a transposição de uma diretiva e do seu regulamento, também está mencionada, nesse diploma, e ajeitar aquilo que já se entendia do passado não estaria tão bem. E o que é que não estava tão bem? Para já, enfim, numa primeira análise, a tal responsabilidade dos administradores e dos órgãos de supervisão, dos titulares dos órgãos de supervisão interna no sentido da fiscalização, enfim, os revisores, Portanto, etc. pode retirar a idoneidade também? Pode retirar a idoneidade, como já podia. Agora diz-se que está reforçado na medida em que se atribui às instituições financeiras a competência, como sempre teve, mas agora uma competência mais forte, mais exigente, no sentido mais penalizadora, de que cabe à instituição financeira escolher os seus administradores e avaliar a sua idoneidade, e depois cabe o controlo ao Banco de Portugal. Eu acho que aí as medidas não são assim tão revolucionárias. Onde se pode entender um bocadinho mais de alteração substancial é naquilo que foi a introdução de um crime de desobediência no artigo 200. Em caso de incumprimento. Em caso de incumprimento de ordens ou de instruções. Que era o que poderia ter acontecido, por exemplo, no caso BES? Eu tenho aí Porque é o que é alegado várias vezes, não é? Que várias indicações foram dadas por parte do Banco de Portugal não foram respeitadas. E significa que a administração da altura do BES poderia cair nesse tal crime de desobediência? Quer dizer, eu participo em várias coletâneas de legislação financeira em que o coordenador é o professor António Pedro Ferreira, que tem um livro sobre supervisão bancária, que já há anos que ele diz que era preciso reforçar os mecanismos, sobretudo de penalização das faltas cometidas por instituições financeiras e por seus dirigentes, quer ao nível da contraordenação, quer porventura ao nível penal. Só agora se introduziu este crime de desobediência, que na minha opinião não resolve coisa nenhuma. Não resolve porquê? Porque este crime de desobediência parte já, digamos assim, do pressuposto necessário de que foi advertido, enfim, aquele órgão de uma determinada instituição para que, se não fizesse aquilo, tem um crime de desobediência. Ou seja, já há uma demonstração por parte do Banco de Portugal de que a fase seguinte é uma fase, diria, coerciva, sancionatória, o que seja. O que não aconteceu até agora, ou seja, nós não temos conhecimento, não temos notícia de nenhuma advertência do Banco de Portugal no sentido de se não fizerem isso eu fico zangado, se não fizerem isso eu vou para a fase seguinte. Depois, na fase seguinte que tivesse dificuldades, mas é que ninguém ouviu do Banco de Portugal e essa é que é a crítica que tem que ser feita. Embora agora se diga que foi dito. Não, mas não foi dito assim. Eu tenho que ter, qualquer pessoa, para ter autoridade no plano geral, preventivo e especial, eu tenho que punir quem comete a falta e tenho que dizer que puni
quem cometeu a falta, para que os outros digam, olha, se eu fizer a mesma coisa, também sou punido. Chama-se o efeito preventivo geral, ou seja, o controle prudencial é um controle efetivo naquela instituição e é um controle ao mercado, no sentido, é uma manifestação ao mercado de que se o mercado reagir dentro do mesmo pressuposto, dentro daquela linha de atuação, também vai ser sancionado. E quem é o mercado? São os players do mercado, são os, digamos assim, investidores, são os clientes bancários, o que seja. E o que aconteceu aqui é que ninguém sabia do mercado que, porventura, o Banco de Portugal já estava num género de luta de esgrima com a direção do BES, no caso agora mas o que tem sido sublinhado nesta comissão de inquérito ao caso BES, que vai durar muito tempo pelos indícios já existentes, é que, por exemplo, Carlos Tavares disse que os investidores sabiam do que se passava, do que era conhecido na altura. Portanto, que havia, inclusive, um risco acrescido relativamente ao aumento de capital. Sim. Mas o que é certo é que já estaria a correr algo no regulador relativamente ao BES e tudo continuou. O prospecto do aumento de capital efetivamente tinha menções, mas as pessoas que compraram, por exemplo, só em Espanha existe uma plataforma com 600 lesados. Estavam a ouvir BES, 600, havia garantia, não é? 600 lesados, entre portugueses, espanhóis, há alguns que saíram há 20, 30, 40 anos de Portugal, que têm as suas famílias, segunda geração, etc., e que investiam na marca Portugal e na marca BES como instituição financeira de referência. Por isso, o prospecto não é o suficiente. Nós sabemos que nas leis de consumo que às vezes as próprias menções nos contratos não podem ser letra pequenina, mesmo que lá estejam, é preciso haver advertência. Mas o facto de haver não é essas indicações, mesmo em letras pequeninas, e que passam ao lado da maioria das pessoas... Para os investidores institucionais, sim. Veja, mas para os investidores institucionais... Poderá servir de argumento ou não, porque nós sabemos que já deram entrada a várias ações judiciais relativamente ao que aconteceu, inclusive até em relação ao Banco de Portugal, que opõem-se relativamente à resolução, à divisão do banco em dois, em banco bom e banco mau. Até que ponto é que essa situação, que é trazida à colação no que concerne ao aumento de capital, esses riscos que ali estavam patentes poderão virar o jogo na ação? Mas temos o reverso, que é o seguinte: o próprio Banco de Portugal também disse que não havia problema nenhum. Enfim, o próprio Governo também se manifestou que estava tudo bem com o banco. Quando foi a questão da prenda, a tal prenda dos 14 milhões, até a senhora Procuradora-Geral da República veio dizer que não há problema nenhum, que está tudo bem. Ou seja, existiram manifestações de poder público, aquilo confortaram o cidadão incauto, o cidadão, diria, menos esclarecido. Já admito que um grande fundo de investimento saiba que a menção num prospecto, digamos assim, para um aumento de capital... Mas o que é certo é que investiram. Está bem, mas esses ainda tinham uma obrigação acrescida, digamos, de diligência para apurar. Por causa da marca. Por causa da marca, mas já tinham acesso mais à informação. Agora, quem está, digamos assim, no estrangeiro, mesmo em Portugal, e que vai ao balcão de um banco e que o gerente que sempre o acompanhou lhe diz: olha, sabe haver um aumento de capital do BES, aquilo é bom. Ele não vai pedir o boletim, ele não vai pedir, digamos assim, as regras e aqui para simplificar. Agora, o que lhe pergunto é, até que ponto é que, face a esta legislação que vai entrar em vigor no fim do mês, poderia ou não mudado o desenrolar da história se já estivesse em vigor, nomeadamente no que concerne ao aumento de capital, porque ouvimos Carlos Tavares, o Presidente da Comissão de Mercado dos Valores Mobiliários, dizer que não se pode impedir qualquer aumento de capital desde que este seja aprovado pelos acionistas, que foi o que aconteceu. Portanto, até que ponto é que poderia aqui haver uma inversão e uma tutela maior do regulador sobre a instituição? Isto é um pouco complexo, mas só para dar um exemplo para as pessoas perceberem. O Banco de Portugal obrigou a provisionar, a guardar dinheiro no BES, que hoje é mau, mas que na altura era bom, no BES, para fazer face a uma imparidade, fazer face a um problema que existia no Espírito Santo Financial Group, ou seja, numa sociedade não financeira do Grupo Espírito Santo. Como entendeu que as contas não estavam muito bem, disse: atenção, vocês têm muito papel comercial dentro do banco, este papel pode não ser bom, o valor que lhe estão a dar pode não corresponder, faz favor, provisionem 700 mil ou 800 milhões de euros. Logo, a relação lá está entre o valor mobiliário e aquilo que é a defesa do cliente que tem as suas poupanças dentro do banco. E nesse aspecto se diz, ou por essa razão se diz, que houve aqui um ring de defesa, ou seja, que se protegeu, que se blindou o banco para que os depositantes tivessem, digamos assim, mais garantias, mais confortados. O que acontece é que o dinheiro que falta hoje, porventura
falta dentro do banco e falta nas sociedades que também se colocaram no mercado com aumentos de capital e com venda de papel comercial, mas que dinheiro que saiu das contas do próprio banco, quer em Portugal, quer na Suíça, quer no Dubai. Ou seja, os gestores bancários na altura pegaram naquele dinheiro e levavam os clientes a comprar papel comercial da Rio Forte ou da Espírito Santo Internacional. Empresas do Grupo Espírito Santo. Por isso, o dinheiro rodava e às vezes até para o próprio aumento de capital em nome da própria família. Veja que esta é que é a questão. Agora, quando nós dizemos, está bem, mas as pessoas podem fazer, as empresas podem participar em aumentos de capital e nós, regulador, não o podemos contrariar. Não é bem assim, na minha opinião. E porquê? Porque existe, digamos assim, um conjunto de práticas que hoje são reconhecidas dentro do que é o fenómeno da autorregulação, que devem ser respeitadas. E todos nós sabemos, que na prática, digamos assim, do funcionamento das instituições bancárias, sobretudo instituições financeiras na vertente bancária, que há comportamentos que são comportamentos indiciários de que alguma coisa passa, que alguma coisa, digamos assim, não é boa. Aliás, e neste caso havia inclusive a queixa do... Neste caso havia a obrigação, até, a obrigação, a imposição do BES, na altura, hoje Banco Mau, desmobilizar papel comercial, ou seja, vender, não estar tão exposto ao papel comercial do Grupo Espírito Santo. É porque o regulador conhecia que o banco estava envolvido na componente não financeira do grupo. Ou seja... Tanto que conhecia que ordenou e foi cumprido, reduziu. E agora os números são por grosso, enfim, não tinha aqui esta questão preparada, mas foi de 1.700 milhões para 900 milhões ou 800 milhões. Foi a redução que ocorreu. E por isso é que se admitia que o banco já poderia vencer esta perturbação lá para maio, junho. Sim. Depois é que houve movimentações estranhas, transferências de dinheiro para o exterior e o problema de Angola lá com o Banco de... E é mais isso que está em causa no que diz respeito à estrutura de capital do próprio BES. Mas o que está fora do próprio BES também era supervisionado, quer pelo Banco de Portugal, mas particularmente pela CMVM, que era a questão da Espírito Santo Financial Group. Essa empresa era cotada e por isso estava sob supervisão da Comissão de Valores Mobiliários. O que acontece é que este artigo 93, que agora foi retocado na Lei das Instituições Financeiras, partilha a supervisão entre o Banco de Portugal e a CMVM. E é por isso que às vezes nós não conseguimos encontrar Aliás, uma aquilo resposta. que se nota é que havia, pelo que foi dito pelos reguladores, quase que havia falta de diálogo entre as partes. Sim, porque o nosso sistema é um sistema que tem 3 pontos de apoio para efeitos de supervisão, o Instituto de Seguros, o CMVM e o Banco de Portugal. Não é assim em todos os países. Há países que só têm, digamos assim, e 2 essa pontos de apoio. repartição acaba por colidir muitas vezes em relação aos... hoje o resultado que não tem sido bom. Eu não sou propriamente um grande especialista da financeira, mas tenho a obrigação, já tenho escrito algumas coisas sobre isso, também dizer alguma coisa de jeito, e o que posso dizer é, eu hoje estou convencido que este sistema não é um sistema bom. Sim. Se me perguntasse há 1 ano e meio, eu tinha algumas dúvidas. Cada vez estou mais convencido que estas fronteiras entre um regulador, que é o presidente da CMVM, e um governador, que é o responsável do Banco de Portugal, que tem, digamos assim, uma representação, uma legitimidade constitucional, são poderes que colidem, sobretudo hoje podemos concluir que colidiram em muito. Porquê? Porque um preocupava-se com a vertente financeira do Grupo Espírito Santo e o outro menos com isso. Exatamente. E mais com os voos mobiliários. Veja que o Sr. Ministro, enfim, da Presidência, logo de seguida saiu também a dizer uma coisa que parecia, enfim, óbvia, mas para mim foi um absurdo, a dizer, atenção, o que está mal é a parte não financeira do Grupo Espírito Santo, o resto está bom. Como se nós pudéssemos, perante, digamos assim, hoje, os milhares de lesados, e os milhares de lesados foram lesados em compra de ações, em compra de obrigações e também em papel comercial do Grupo Espírito Santo, essas pessoas todas que foram lesadas se possam agora, enfim, conformar com uma declaração de que há uma parte financeira e uma parte financeira, ou até que o Banco de Portugal atuou bem e a CMVM atuou mal. Agora, não aceitamos em isso. síntese, relativamente a estas alterações nos poderes do Banco de Portugal, não vai... o que foi alegado por parte dos reguladores é que realmente faltava-lhes poderes, mas o que é certo, na sua opinião, a dir-me-á, é que estes poderes não alteram muito, a não ser a tal questão do crime. Não alteram muito porque conheceram. Se dissesse assim, faltava a capacidade de investigar. Não tinha poderes para investigar. Sim. Não tinha poderes para recolher meios de prova. Não tinha poderes para pedir o que fosse. Eu diria, muito bem, agora já passa a ter poderes. Não é nada disso que aconteceu. Detetaram o volume de papel comercial excessivo, detetaram falsidade das contas de uma empresa que, embora sediada no Luxemburgo, tinha menos 1.200 milhões da sua contabilidade, falsificada, que hoje é designada de fraude, mas na altura era conhecida. Detetaram a necessidade de criar provisões dentro, digamos assim, reter valores dentro do Banco de Espírito Santo, porquanto estava muito comprometido naquilo que era o papel comercial da parte não financeira do grupo.
detectaram dificuldades no aumento de capital e até admitiram que não poderiam, em princípio, atingir esse aumento de capital, porque não conseguiam reunir fundos para isso, mas os fundos aconteceram. E surgiram de onde? De onde? Surgiram precisamente dos depósitos Sim. dos clientes do Grupo Espírito Santo, clientes nas instituições bancárias do Grupo Espírito Santo, na Suíça, no Dubai, no Panamá, etc. E em Miami. Foi daí que o dinheiro veio para fazer esse aumento de capital dos 1.000 milhões. Não veio de outro sítio, não veio da família Espírito Santo, nem veio de grandes grupos financeiros. Veio dos clientes bancários que suportaram numa imagem coletiva que era dada e designada por Grupo Espírito Santo. António Raposo Subtil, voltaremos a falar, nomeadamente só para um breve comentário seu em relação à alteração da lei das secretas, que deverá realmente ser alterada mais uma vez. Para que não haja dúvidas, os deputados vão estipular que sejam públicos os registros de interesses do chefe das secretas e dos seus fiscais. A Lei Quadro vai assim obrigar à publicidade dos registros de interesses do secretário-geral das secretas e das 3 personalidades que as fiscalizam. Uma alteração que acontece depois das reservas colocadas pela Presidente da Assembleia da República, que afirmou aos deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais que não era claro a obrigatoriedade da publicidade de todas as filiações, mesmo as secretas, como a maçonaria. Estas dúvidas acabam assim por atrasar um processo legislativo que já começou há cerca de 3 anos. António Raposo Subtil, muito sucintamente em relação a esta lei que tem que ser alterada. Eu acho que é uma questão que tem alguma, digamos assim, discussão política, uma questão que é essencialmente política. É mostrar exatamente onde é que as pessoas são filiadas, que conflito de interesses é que pode mas eventualmente também há existir. aqui um bocadinho de besbilhotice. Ou seja, alguns deputados acham que deviam saber se os outros são da maçonaria, são daqui, são da colá, e agora estão todos curiosos. Eles sabem, mas gostavam de poder dizer que sabem. Então, digamos assim, essa declaração de interesses está nas mãos da Presidente da Assembleia da República e guardada lá num cofre, e eles queriam que toda a gente conhecesse. Não me parece muito relevante que os jornais conheçam desses factos, desde que, havendo indícios de crime, enfim, alguma prática delituosa, que se possa recolher facilmente essa informação. Mas é uma opinião, não tenho, digamos assim, ninguém de fundamento jurídico para me manifestar nesse sentido. Esta lei mostra também, tal como a que falámos há pouco, só para terminarmos, que há aqui uma preocupação por parte do Estado em autorregular as próprias instituições? Eu acho que sim, e cada vez mais. O problema que o Estado tem é que regula, autorregula e também se envolve em poderes e delega poderes a instituições, como já foram mencionadas, CMVM, Banco de Portugal, etc., mas depois não tem um controlo, digamos assim, de eficácia. Ou seja, não verifica se aquele, digamos assim, propósito normativo atingiu um resultado conclusivo. Ou seja, se no final do ano aquilo que foi feito, digamos assim, mereceu a legislação que foi aprovada ou as condutas que foram normalizadas. E essa é que é a questão. E isso vê-se sobretudo nas instituições financeiras. As práticas bancárias, os códigos de conduta são hoje de uma exigência incrível. São tão exigentes que nunca alguém me passaria por cabeça que um presidente de um banco recebesse uma prenda que não fosse imediatamente, digamos assim, alvo de todo o tipo de censuras. E, no entanto, naquele meio não foi censurado. E porquê não foi censurado? Porque o autocontrole, a regulação ética não ocorre. Não ocorre porquê? Porque nós nos portamos muito na norma jurídica. Nós hoje deitamos a cabeça em cima das leis aprovadas no Parlamento, que servem para muito pouco, apesar de serem muitas, servem para muito pouco, e depois não, digamos assim, disciplinamos entre nós aquilo que é um certo juízo, também de julgamento, mas um julgamento, enfim, com alguma cautela, mas um julgamento ético e, sobretudo, um julgamento que atenda às práticas bancárias, no caso, e, neste caso, também práticas de funcionamento da administração pública. António Raposo Subtil, muito obrigada. Obrigado. Foi o Justa Causa. Obrigada pela atenção.